sua Bíblia, o profeta Isaías, capítulo de número 6, os versos de 1 ao 9. Aleluia! Nós estamos deveras felizes, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. O verso de número 1 diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirava do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Amém? A igreja pode se assentar. Nós estamos felizes, como eu já falei no início, porque até que o Senhor tem nos ajudado. Graças a Deus pela vida do pastor José Deus Família, que está em uma outra congregação, mas graças a Deus que está o segundo dirigente da igreja, o evangelista Laurelinho Batista, pastor Sonival, evangelista Josias e demais obreiros, e a igreja do Senhor aqui presente nesta noite, para nós assim saciarmos a nossa alma com um pãozinho quente que vai sair agora diretamente dos céus. Aleluia. Feliz também com a presença da amiga, colega Gisele, minha convidada. Eu não desisto dela e nem Jesus. Também a irmã, né? Não desiste nem Jesus. E Jesus não desiste de nenhum de nós aqui. Ele nunca desistiu e jamais desistirá. Aleluia. Título para esta ministração: você foi chamado, obedeça e vá. Aleluia. Até o final do culto aparecerá aqui os 10 missionários e missionárias para a glória de Deus.
a nação, o povo da época de Noé tinha se corrompido. Deus então, vendo Noé, o justo entre toda aquela geração, levantou Noé como o primeiro missionário. Aleluias. E a ordem de Deus para Noé foi a seguinte: Noé, constrói uma arca, porque vai chover. Eu roubo a intercessão dos pastores na minha idade. Vai chover. E deu todas as medidas necessárias para o patriarca Noé. Noé foi então à floresta, creio eu, com um machado muito afiado, e começou a cortar madeira. Certamente ajuntou-se a madeira em um determinado lugar e começou a trabalhar. Trabalhou 1 ano, 2 anos, 3 anos, e os anos foram se passando. E aquela geração de Noé, geração incrédula, de coração duro, como o meu e o seu, não era diferente, começaram a zombar de Noé. Noé, o que tu está fazendo aí? Eu estou fazendo uma arca. Para quem não sabe, eu sou professora. A professora fala para a meninada toda entender. Eu estou fazendo uma arca, porque Deus falou que vai mandar chuva. E o povo então começaram a zombar. Que chover de nada. Seu velho, seu gará, tudo é canudo. Começaram a zombar de Noé. E não é diferente nos nossos dias de igreja. Não é diferente. Muitos zombam, muitos não creem. Mas graças a Deus, que tem um pequeno número que crê. Aleluia. E Noé pregou 20 anos, 30 anos, como todos já conhecem a história, vamos abreviar. Noé pregou 120 anos. Um século, mais 20 anos para frente. E aquele povo não deram crédito. Naquela época, não tinha Bíblia física como nós temos hoje. Sabe qual foi a Bíblia que Noé utilizou? O martelo e o prego. O prego e o martelo. Cada prego que Noé batia na madeira, cada martelada que ele dava no prego, ele estava dizendo: vai chover e Deus vai destruir tudo. Mas a geração não acreditou. Mas graças a Deus que Noé foi muito sábio. Falou para a esposa, para os filhos, para as noras, que ia chover e que após a arca era necessário todos eles entrarem na arca para não perecer na chuva que duraria 40 dias e 40 noites. Mas não foi período de chuva como hoje aqui no Nordeste, que chove uma semana e passa 7, 10 vezes sem chover. Foi chuva. Nos livros do texto sagrado, a água caía de cima e a água brotava de baixo. Mas o povo não acreditou. Igreja,
nesses últimos dias, está sendo a época em que o Evangelho está sendo mais pregado. Com sinceridade ou não, mas está sendo pregado. Mas o apóstolo Paulo também escreveu dizendo: não importa que ele seja pregado com ou sem sinceridade, o importante é que pregue. Então, pregue. E Noé, com muita sabedoria, muita paciência, ganhou a família dele para Jesus. Aleluia. Veja que homem sábio. Ganhou a família toda. Por que nos diz isso? Invista na sua família. Invista na sua família, Zenaide. Invista na sua família, João Pereira e toda a igreja que aqui está, visitante que aqui está. Invista na sua família. Corra para a presença de Deus, porque Jesus vem. Aleluia. E cumpriu-se o tempo de Noé, do missionário Noé, que foi o tempo de 120 anos. Aquela geração foi destruída, foi poupada a família de Noé, veio então outra geração. Aleluia. E naquela geração, quando o povo de Deus aumentaram, que começou a ser perseguido por um faraó maligno lá no Egito, Deus então vai lá e levanta um outro missionário experimentado, corajoso, preparado, determinado, porque o missionário tem que ter todas essas características, chamado Moisés. Deus o chamou no meio da sarça ardente. Aleluias! Glória a Deus. Aleluias! Louvado seja Deus. Estava Moisés lá no deserto e Deus então apareceu no meio da sarça, cheia de chamas, e deu ordem a ele: Moisés, tira a sandália, porque o lugar que você pisa é terra santa. Aleluia! Glórias a Deus! Isso traz para nós reverência. Reverência na casa do Senhor. Reverência nas coisas santas. Porque Deus é santo e Ele requer santidade da minha e da sua
necessário temer. Não é necessário temer, porque quando Ele nos manda, Ele já preparou tudo o que nós iremos necessitar para ganhar a batalha. Aleluia. E vai ter peleja, irmã Zenaida, ou vai ser só coisas boas? Vai ter peleja. Vai ter levante. Vai ter calúnia. Vai ter traição. Meu Deus. Vai ter rejeição. Vai ter incrédulos. Mas vai. Eu estou te mandando, então vai. Portanto, esteja disposto a obedecer a voz, o mandado do Senhor. Não riem nada, igreja, nós já estamos aqui meses e meses, culto de missões, e sairmos aqui e missões ficar sobre essas quatro paredes. Missões não se faz aqui nessas quatro paredes. Missões se faz da porta para fora. Aleluia. Glória a Deus. Você pode fazer missões na sua empresa. Deus te deu empresa também para você ser um evangelista, um ganhador de almas lá na sua empresa. Você traz empresa, melhor falando, missões no seu colégio. Fala para a sua professora, não tenha medo não. Professora, Jesus te ama. Professor, Jesus te ama. Ele cura, Ele salva, Ele liberta, Ele transforma, Ele leva para os céus. Pergunta para a Justiça se nós já teremos algum dia de falar essa frase para ela. Pergunta para ela. Trabalhamos mais de 20 anos juntas. Pergunta para ela se eu, Maria Francisca, teremos algum dia de falar isso para ela. Não. Então, seja missionário na sua escola. Seja missionário na sua vizinhança. Seja missionário na sua rua. Seja missionário mototáxi. Seja missionário. Aleluia. Glória a Deus. E Moisés cumpriu o chamado durante 40 anos. Sabe onde? No deserto. Ah, eu não vou não porque eu sou para frente. Eu não vou não porque eu estou cansado. Eu não vou por isso e mais isso. E Moisés, 40 anos no deserto, pregando para aquele povo, pregando. 40 anos no deserto, sol castigante, areia, frio, falta de água, falta de pão, falta de tudo, e todas as maravilhas que você vai na churrascaria, nos lugares mais chiques de Santa Maria do Brasil, que tem acesso. E diz que não pode, não dá conta de pregar o Evangelho. Moisés foi missionário 40 anos no deserto. Chegou o momento que terminou o ministério de Moisés. Deus disse: é só até aqui, Moisés. Parou. Porque tudo tem um tempo. Eclesiastes 3:3. É só até aqui. Agora que vai prosseguir é Josué. Aquele rapazinho que te assistiu durante esses 40 anos. Ele estava te observando. Estava aprendendo com você. Aprenda com o seu líder. Aprenda com a sua líder. Aprenda com o seu pastor. Aprenda com esses homens aqui. Se você quer ser missionário, missionária, venha para a escola bíblica dominical. Quem já viu um aluno se formar sem
processo, igreja. Tudo tem um processo. Não é simplesmente não agachar e pegar e sair por aí, não. Tem processo. E Josué foi aquele rapaz humilde que serviu a Moisés durante os 40 anos. E Deus observando. E Josué sendo treinado. Quando terminou o ministério de Moisés, Deus disse: agora é tu, Josué. Você vai prosseguir. E Josué começou, tendo visto tudo que Moisés sofreu, tudo que ele ouviu, Josué também temeu. Mas Deus disse: ei, Josué, tema não, tá? Tenha medo não, Josué. Não se fraqueje não, Josué. Não desanime não, Josué. Josué, olha, Deus te contar um segredo aqui, ó. Tão solene, seja forte e corajoso e tenha ânimo. E para o complemento, Josué, deixa eu te dar receita, ó. Medita neste livro de dia e de noite, e não te aparte dele para nada. Quer ser pregador? Quer ser pregadora? Quer ser pastor? Quer ser missionário? Bíblia. Bíblia. Joelho no chão. Intimidade com o seu Deus, com o nosso Deus. E nós só temos intimidade com uma pessoa a partir do momento que nós andamos com ela e passamos a conhecer. E a única forma que nós podemos conhecer Deus é através da sua palavra. Não existe celular, não existe tablet, não existe computador, não existe evangelho fácil por aí, né? Evangelho coach e por aí vai. Não existe. Aqui, ó, conselho que deu para Josué. Medite no livro desta lei, dia e noite, e não fique comigo. A partir do momento, igreja, que nós começarmos a estudar a palavra de Deus, Deus vai falando conosco dia após dia. Vai nos encorajando e vai nos dando graça para fazer a obra dele aqui na terra. Aleluia. Glória a Deus. Vai passar para o deserto. Ninguém chega ao pastoreado, ao evangelista, e nem ao diaconato, sem antes passar pelo deserto. Se não quiser passar pelo deserto, nem se candidate. Aleluia. E quando nós chegamos, igreja, agora, no profeta Isaías, no texto qual nós lemos, o profeta messiânico, porque anunciou a vinda do Messias, Jesus Cristo, Filho de Deus, 700 anos antes de Jesus vir à terra. Isaías já estava anunciando: vai nascer um menino, vai nascer um menino. Um menino nasceu, um filho se nos deu, o nome dele será Deus Forte, Conselheiro, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aleluia. E aí, Isaías, quando chega aqui, ele fica meio, né? Ele diz: olha, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi. Isaías viu, literalmente. Eu vi no alto e sublime trono o Senhor assentado, aonde ele está neste momento, assentado no alto e sublime trono.
6 asas. E aqui, com 2 cobre o rosto, com 2 cobre os pés, e com 2 voava, e aquele lugar encheu desse louvor. Santo, 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 santo. É o Senhor dos exércitos. Aleluia! O Senhor é santo, igreja. E para nós chegarmos à presença dele, é necessário nós santificar a baixada da raia. Porque não chegaremos lá no poder não. Para nós chegarmos na presença do Senhor, no alto e sublime trono, no santo dos santos, é necessário nós sermos santos. Aleluia! Glórias a Deus! Aleluia! Isaías diz, querida igreja, que a orla das vestes do Senhor enchia, tinha um brilho intenso. E aquele brilho era a presença de Deus. Aleluia! Nós podemos e estamos sentindo a presença de Deus aqui agora pelos olhos da fé. Aleluia! Glórias a Deus, Deus de maravilhas. Toda a terra, todo aquele espaço foi cheia da glória do Senhor. E aqui, Isaías diz assim, ó, toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra, igreja, está cheia da glória do Senhor. Só não vê aqueles que estão fora da presença do Senhor, que estão fora do Espírito. Mas toda a terra está cheia da glória do Senhor. Tem coisa ruim? Tem. Mas o mal nunca superou e jamais superará o bem. Porque o nosso Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. E nada há que possa escapar das mãos do Senhor. Aleluia! E com aquela glória, Isaías diz aqui, ó, no verso de número 4, que a glória era tão grande que os umbrais das portas começaram, ó, a tremer com o poder de Deus. Aleluia! Glórias a Deus! Aleluia! Jesus, Deus de maravilha! E o tamanho da glória era, igreja, que aquele recinto encheu de fumaça. Aleluia! Tu és fiel, Senhor. Aleluia! E aí, Isaías, né, ao ver tudo aquilo, toda aquela glória, aquele louvor maravilhoso, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, Alabaxara, Decanara. Aí Isaías se sentindo pequeno, pecador, ele disse: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios.
habitar no meio daquele povo e que ele ia perecendo. Ele achou que já ia morrer, porque ele tinha visto o Senhor. Ele achou que ia morrer, porque ele tinha visto o tamanho da glória do Senhor. Na nossa naturalidade, igreja, nós nenhum peitamos pelo Senhor. Se nós vemos, nós não veremos, porque a glória dele é tamanha que nenhum de nós temos a capacidade de vê-lo na nossa naturalidade, mas pelos olhos da fé nós o contemplamos. Aleluia, glórias a Deus. E aí ele diz: e os meus olhos, com toda a impureza que ele tinha, os meus olhos viam ao Senhor. Aleluia. Foi então, igreja, que Deus, com a sua bondade, graça e misericórdia, ordenou a um daqueles serafins a pegar uma braça com uma tenaz e tocar os lábios de Isaías. E ao receber o toque daquela brasa trazida pelo serafim, por uma tenaz, ele disse: com ela me tocou, verso 7, com ela tocou a minha boca e disse, e eis que isto tocou seus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e teu pecado perdoado. A partir do momento que o homem se rende a Jesus Cristo, aceita Jesus Cristo como Salvador da sua alma, nos diz o texto sagrado que todos os seus pecados são lançados no mar do esquecimento. Aleluia! Glórias a Deus. E a partir daquele toque, Isaías se sentiu encorajado. Ele se sentiu preparado. E você? Está preparado? Está preparada para fazer o IT? A partir daquele toque que ele se sentiu purificado e santificado, ele então se sentiu capacitado e disse: então disse ele: vai e diz a este povo, vedes, em verdade, mas não entende, não vê. Por quê? Porque estão cegos na incredulidade. Mas nós, como igreja do Senhor, temos essa obrigação. Não é pedir. Deus não está pedindo mais a mim nem a você. Ele agora deu por ordem. Ele aqui desafiou a Isaías. Ele estava procurando uma pessoa disposta, corajosa para ir. Mas Isaías, após ser tocado pela brasa, ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, querida igreja, jovens, senhoras, obreiros, se põe à disposição para evangelizar, para entregar folhetos, para trazer as vidas para a casa do Senhor, para elas ouvirem a palavra e se arrependerem e ter os seus pecados perdoados. Não é só de 2 em 2 anos de congressos, não, igreja. Não é só de 2 anos de congresso, não. Pelo amor de Deus, traz as almas para a igreja. Ou vai esperar 2 anos para mais um congresso para ter 1000 pessoas aqui ouvindo a palavra de Deus? Que amor é esse que acontece de 2 em 2 anos? Imagina aí, se Deus fosse nos amar de
Já presidi 2 congressos também, para a glória de Deus. Eu estou dizendo que não é somente nos congressos que nós precisamos nos empenhar para trazer as vidas para a igreja, mas sim em todos os cultos. Todos os cultos. O mesmo Deus que está aqui no meio do congresso, que tem 1.500, 2.000 pessoas, está aqui agora. Aleluia. Está aqui agora. Glória a Deus. E o mesmo Deus que ama a multidão, ama uma pessoa. Glória a Deus. Aleluia. Porque Jesus começou, o ministério dele foi evangelizando uma mulher lá na beira do Talentinho. Em pleno meio-dia, Jesus foi evangelizar aquela pecadora. Aleluias. E Deus já nos mandou uma experiência. Em 2004, o Senhor me despertou lá na minha cama e disse: 2004. E disse: vá, pregue para Maria Iva, Simone, vá e pregue João 3,16. Olha, que simplicidade. Deus gosta de coisas simples, igreja. Para Deus operar, Ele não precisa nem da minha nem da sua ajuda, não. Porque Ele é Deus. Aleluia. Aleluia. É verdade, Jesus. Aleluia! Precisa sim da nossa prontidão, da nossa coragem, da nossa disposição. Agora, ajudar acontece igual Sara quis ajudar Deus. Aleluia! E Deus disse: vá. A Margarida, eu sabia, sei aonde mora. No Pinheiro. Tem alguém aqui lá da casa de você, né? Vai lá e fala para ela. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a maior pregação. Aleluia! E vai à casa da Simone e leva um Novo Testamento para ela e prega a mensagem para ela de João 3,16. E eu despertei. Eu disse: a Maria, eu sei onde é, quem é, como é. E a Simone: eu não sei, não conheço. E ainda mostrou: é para lá, daquela região lá. Não conheço ninguém por nome Simone. Minha irmã, conhece alguém aí pelo nome Simone? Sim, uma adolescente, filha de Carmélia, está cuidando da avó Zumira, lá no salão de baixo. Minha irmã, você vai lá comigo? Vou. Peguei o Novo Testamento, a minha irmã foi lá comigo, cheguei na casa dela. A primeira vez eu nunca tinha visto. Foi visão e sonho. Olha, aqui ó, o Senhor mandou te dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Receba essa mensagem esta noite. E a Simone recebeu o Novo Testamento caladinha e cresceu. E depois de jovenzinha foi para a igreja, aceitou a Jesus. Está lá firme até hoje, batizada na presença de Deus, professora, concursada, mãe de 2 filhos, para a glória de Deus. Deus é um Deus de relacionamento, igreja. Há muitos hoje que dizem assim: eu quero mais cuidar de cachorro do que de gente. Não, Deus criou o homem para relacionar-se com o homem. Aleluia!
É de mulher em mulher, para mulher, homens e mulheres. E Deus, esse é o relacionamento que Deus quer. E a medida, igreja, meninos, que vocês leem esta palavra dia e noite, como nos ensinou Josué e Davi no Salmo de número 1, você vai relacionar-se com esse Deus e Ele vai revelar as coisas profundas e escondidas que tem aqui dentro. Glória a Deus. Aleluia! Glórias a Deus! O Jonas conhece a Carmélia, conhece a Simone, conhece a família toda, para a glória de Deus. Então, isso, igreja, nos certifica. Pregue a palavra, tenha coragem, tenha convicção. Não se importa com os negócios que vierem, com as críticas, com as rejeições, com tudo que de baixo vier. E o que vem de baixo não te atinge. O que vem de baixo, igreja, não nos atinge. Vamos nos apegar ao primeiro alto. Glória a Deus. Porque é o alto que Davi falou do Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia. Do céu vem o meu socorro. Portanto, confia em Deus, faça como Davi, confia em Deus, faça como Josué, confia em Deus, faça como Isaías, faça como Noé, faça como Moisés, pregue a palavra e ganhe almas para Jesus. Deus. Aleluia. Quantos querem receber a coragem para pregar o Evangelho? Levanta-se do seu lugar e vem até aqui. E o evangelista Josias vai orar por você. Só os corajosos que têm desejo de ganhar almas. Só os corajosos, não. Só os corajosos e corajosas que têm coragem de dizer só assim, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tem um? Levanta e vem para cá. Corajoso para fazer o IT. Glória a Deus. Deus capacita. Tem uma senhora? Olha, graças a Deus. Tem um jovem corajoso aí? Não é possível. Tem um jovem corajoso? Deus vai te capacitar. Creia que Deus vai te capacitar. Tem uma criança corajosa aí que quer ser evangelista? Vem para frente. Quem está disposto a fazer o IT? Então, que Deus em Cristo nos ajude, nos sustente, nos encoraja a fazer o IT que Ele tem nos ordenado. Amém. Eu quero fazer outra pergunta. Esses aqui se colocaram como Isaías. Eis-me aqui, envia-me a mim. 4. Agora, quem ouviu a palavra, que ainda não fez uma aliança com Jesus e quer fazer uma aliança com Jesus, para que o seu nome seja escrito no livro da vida lá no céu. Algum visitante está nos visitando nesta noite? Quer fazer essa aliança? Ou você que já passou por alguns dias, quer renovar? Venha, fica aqui. E os evangelistas vão orar por você. Tem alguém? Tem alguém que tem coragem de aceitar Jesus como Salvador da sua alma, para um dia você entrar nos céus pelas portas? Se tem, fique desse lado. Se não, até o final do culto você tem a oportunidade. E o evangelista Josias, todos esses obreiros, toda a igreja, vai estender as mãos para cá e nós vamos orar. E esses 3 jovens, 2 jovens, tem mais um, tem um terceiro? Esses 2 jovens que já estão aqui, essas 2 senhoras, a senhora vai sentar juntos, vem, a mãe da irmã Maria, pode vir, irmã Maria. Eles vão ser revestidos e encorajados para fazer o hino do Senhor. Amém.